Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Douglas Falcão. Eu e a professora Rosana estamos aqui hoje para falar com vocês sobre a aplicação de novas tecnologias para aumento de produtividade e renda em arranjos produtivos locais por meio de economia criativa. Esse projeto que nós estamos aqui para falar, ele é um projeto do Governo do Estado de Goiás e ele ocorreu em escolas do futuro e nos colégios tecnológicos. Professora Rosana, se apresentar. Como o professor Douglas falou, eu sou a professora Rosana e nós trabalhamos com esse projeto durante 5 anos, 5 anos intenso, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse projeto. Então, eu sou professor pesquisador, gestor, sou especialista em inovação, trabalho com empreendedorismo, planejamento e comunicação digital. Eu sou professora, gestora, palestrante. Então, assim, a gente vai começar falando um pouco do resumo de como foi essa pesquisa, na verdade. O que a gente vai falar aqui foi uma pesquisa realizada durante exatamente 4 anos, durante a implementação desse projeto, que foi a transferência de gestão por meio de um termo de parceria do Governo do Estado de Goiás com uma parceria de uma empresa privada, de uma organização social. E nós vamos relatar a experiência de sucesso da gestão da Rede Ecotec nesses arranjos produtivos locais por meio da aplicação dessas novas tecnologias. Os objetivos específicos que nós propomos nessa pesquisa foi identificar as ações realizadas que levaram ao sucesso desse projeto, identificar a quantidade de horas e peças produzidas no arranjo produtivo local de confecção, de Catalão especificamente, que é uma cidade goiana, identificar o perfil das empresas e também dos empresários, identificar qual o nível de tecnologia que era utilizado pelas empresas e também pelas confecções que faziam parte desse arranjo produtivo local, mapear de forma quantitativa e qualitativa a oferta de cursos de qualificação profissional. A metodologia utilizada, nós nos concentramos no método hipotético e dedutivo a partir de dados colecionados do ano de 2017 a 2021. E nesses dados que nós coletamos, nós nos concentramos em 8 estándares, 8 aspectos de avaliação que nós nos concentramos, que eram a quantidade de empresa atingida, qual eram a quantidade de horas de prestação de serviços tecnológicos, que mais adiante nós vamos apresentar para vocês quais são esses serviços tecnológicos, a quantidade de peças de roupas produzidas por meio da prestação desses serviços tecnológicos inovadores, o segmento dessas confecções, o conhecimento que os produtores tinham a respeito do arranjo produtivo local, a capacidade de produção dessas empresas ligadas ao arranjo produtivo local, como eram produzidos e realizados a produção de serviços no arranjo produtivo local, que a gente chamava de infesto, corte e molde, que a gente vai mostrar para vocês aqui, e também a quantidade de cursos, vagas e matrículas oferecidas especificamente na qualificação profissional das pessoas que procuravam o arranjo produtivo local. A aplicação de novas tecnologias voltadas para a renda, nós tivemos inicialmente um programa chamado aqui em Goiás de Inova Goiás, e nesse programa foi-se aplicado mais de R$1.800.000. E ele teve 3 viés. Nesses 3 viés, o primeiro era a implantação na compra de novos equipamentos, que eram máquinas de cultura e uma máquina Audaces, que eu vou mostrar para vocês. Essa máquina Audaces é um equipamento de elevado potencial tecnológico, e esses equipamentos tecnológicos, ele
ele possibilitava não apenas a redução de perca de material, mas também um ganho na produção de quem utilizava esse equipamento dentro da confecção. E também a recuperação e aquisição de novas máquinas de costura. E também a transferência de tecnologia, não só por meio das máquinas de costura, mas também de conhecimento. Então, nós fornecíamos os cursos, fornecíamos também novas técnicas para quem utilizava o APL de confecção. Sobre os cursos, né, o Douglas falou muito bem sobre a pesquisa, porque talvez você leve uma máquina de sorvete para uma cidade e todo mundo é alérgico a sorvete. Então, por isso teve essa pesquisa antes, para ver a demanda local. Depois da máquina já instalada no local, que o professor Douglas vai mostrar para vocês, teve essa pesquisa, foi feita essa pesquisa do serviço, né, professor Douglas, que eles necessitavam, os cursos que ele falou, que nós levamos cursos de corte e costura, empreendedorismo, porque talvez tenha a Maria que faz a costura, mas ela não sabe como vender. Então, nós oferecemos os cursos de empreendedorismo para as pessoas pensarem fora da caixinha. Eu brinco sempre com o professor Douglas é meu amigo há anos, uma pessoa inteligentíssima, e eu brinco, não adianta, às vezes eu vou perguntar para você, me fale 3 qualidades suas, você vai falar assim, não sei não, mas defeito eu sei. A gente tem que focar na qualidade da gente. E foi isso que a pesquisa, né, trouxe para a cidade, focar na qualidade do trabalho da cidade. Catalão é conhecida, já passou em vários programas de televisão, como centro da moda, de lingerie, de moda lingerie. Então, o que nós fizemos, professor Douglas, com essa pesquisa, foi pesquisar quem lá na casa costurava no fundo mesmo, me trouxe essa pessoa para a tecnologia, para a inovação, porque ela demorava 1 hora para cortar 10 peças, a máquina corta 1000 peças em poucos minutos. Então, é isso, né, professor? Exatamente. Professora Rosana, ela é uma das pessoas mais antenadas e nesse processo de conhecimento, já abrindo um parênteses aqui, essa importância de sentar com quem está lá na ponta e não conhece de tecnologia foi o trabalho mais fundamental que foi feito. E a professora Rosana colocava o tênis e sentava com quem costurava, com quem não sabia falar de tecnologia, tomava um café e conversava com essas pessoas. E conseguir pegar essa pessoa que não entende de tecnologia e levar essa pessoa para sentar com outros empresários de porte maior, às vezes a pessoa tem vergonha. E aí, por isso que nós trouxemos aqui esse desenho, que nós tínhamos atores. Eu só quero cumprimentar, porque o Douglas, e talvez vocês que estão aí, são mais jovens que eu, nós não nascemos na era da tecnologia, né? E você imagina pegar uma senhora lá de 70 anos e falar para ela, vamos lá cortar o seu tecido na máquina. Ela vai pensar, não vou não, vai estragar o meu tecido. Então, eu sei que é difícil, mas com carinho, com pesquisa, com amor, tudo é possível. Exatamente, professora. Então, esses atores, eles foram fundamentais. E qual que foi a dificuldade? Colocar o APL de confecções, o poder público, os empresários e os produtores, a instituição de ensino e a comunidade para conversar, haver uma sinergia, uma convergência. Então, conseguir com que houvesse essa sinergia foi a maior dificuldade e foi superada. Então, essa superação foi o que houve e trouxe um sucesso dentro desse projeto do governo de Goiás. Então, nós temos que aplaudir o governo de Goiás dentro das boas práticas, a médio e longo prazo, porque é um projeto que não iniciou da noite para o dia. Só lembrando, né, Douglas, quando não estão todos os atores envolvidos, a coisa não sai. Então, quando se envolve todos os atores, a coisa sai bem feita. E quando tem uma pesquisa do porquê, para quê, o trabalho é muito melhor e muito mais rápido. E dentro desse aspecto, houve toda uma remodelagem do APL de confecção.
Então, foram elencadas algumas necessidades, que a primeira foi a desburocratização de processos, uma gestão mais participativa, um mapeamento da realidade, e a professora trouxe aqui que essa pesquisa ela foi fundamental, a inovação tecnológica, mas trabalhar a inovação tecnológica de uma forma que as pessoas compreendessem de forma simplificada, dentro da realidade das pessoas mais simples. Um planejamento estratégico factível, porque trabalhar com planejamento estratégico em que as pessoas estão fora da realidade e com metas que não são factíveis, não faz sentido estabelecer um planejamento estratégico não só para a equipe de gestão, mas também para a liderança do arranjo produtivo local. Ações de sensibilização ao empreendedorismo inovador, aproximação da comunidade, empreendedores e setor produtivo. Implantação de um plano de marketing também factível, que conversasse de fato com quem estava lá na comunidade. Porque não adianta fazer um plano que conversa com o grande empresário, mas não fala com o pequeno produtor. Disponibilização de serviços tecnológicos que atendam a todos, independente da sua realidade. Esse aqui, posso falar rapidinho? Claro. Esse aqui, disponibilização de serviço tecnológico, foi um trabalho que nós realizamos juntamente com o governo do estado de Goiás, que nós ensinamos não, juntamente com o Correio e demais atores, até como exportar os produtos, né, Douglas? Inclusive, nós temos lá umas pessoas que elas exportam vestidos de festas, né, para outros países, para a Disney. Então, o importante não é só fazer o pão, ensinar a fazer o pão. O importante também é você ensinar a ferramenta para a pessoa vender esse pão. Exatamente. É uma avaliação da percepção do usuário do serviço tecnológico. Então, saber de fato se o usuário está satisfeito e se precisa de algum ajuste dentro do programa, ele foi fundamental. Oferta de cursos de qualificação profissional, que essa é uma parte da professora Rosana. Como nós falamos bem, os nossos cursos sempre tinha aula de empreendedorismo, porque eu falei lá atrás, ensina-se a fazer um chinelo bordado, um lingerie, um bordado, mas se não ensinou a pessoa a vender, não vai ter muito proveito, porque talvez eu sei fazer, mas eu não sei vender. Eu brinco, eu falo assim, eu não nasci para vendas, mas se eu for para uma escola boa que me ensina, eu vou aprender. Então, era isso que nós fazíamos com nossos cursos, né, professor? E dentro dessa realização dos cursos de qualificação profissional, uma realização de atividades para a promoção da economia criativa. Então, assim, quem vê a primeira fala, o que é isso, economia criativa? Então, ensinar as pessoas, dentro do que elas sabem fazer, nós temos pessoas aqui na palestra, sabe fazer um bolo, sabe pintar um tecido, e aí nós tínhamos cursos que ensinavam a isso, a pintar chinelo, por exemplo, e como usar essa parte criativa que a pessoa já tinha, dentro da gama de cursos que nós realizávamos, a poder levar sustento para dentro de casa. Não só a parte de confecção, que também fazia parte desse arranjo produtivo local. Então, quando falava arranjo produtivo local de confecção, nós tínhamos uma gama de atividades ligada à parte de vestuário, que também estava ligada à parte criativa. E aí nós trabalhávamos de forma a conscientizar os alunos, e nós temos relato de alunos que falavam assim, olha, eu sustento a minha família hoje porque eu aprendi a customizar chinelo. Eu sustento a minha família hoje porque eu aprendi a fazer patchwork. Exatamente. E também senhoras que já tinham aposentado com depressão e deram alguns relatos importantes, que falaram, eu estou tendo uma renda extra. Fazia o chinelo, bordava o chinelo, ou bordava ponto cruz, e ela vendia. E nós tiramos aquela empresa de fundo de quintal para uma empresa que ela aprendia a fazer uma planilha no Excel, a deixar o caderninho de lado. É proibido ter caderninho? Não, eu tenho. Mas
Mas, né, quanto mais você está antenado aí nas redes sociais, porque hoje tudo que nós vamos comprar, a gente procura na rede social, né? Você quer comprar um bolo, você vai para a rede social. Então, isso é muito importante, o trabalho de tecnologia que foi implementado dentro desses cursos que nós oferecemos, juntamente com o governo do Estado de Goiás. A realização de feiras de empreendedorismo. Então, não adianta ensinar os alunos a fazer se ele não tem um espaço que ele possa levar esse produto, expor esse produto e mostrar para esse aluno que ele pode vender. E que a família, que a comunidade, e que os empresários, e que o governo, não só o governo do Estado, mas o governo municipal, apoiasse essas boas práticas. E, por último, dentro de todas essas gamas de ação, tudo isso foi apoiado por um bom monitoramento de avaliação, não só qualitativo de tudo que foi feito, mas uma avaliação quantitativa. Então, não adianta eu ter um volume muito grande de tudo isso, volume de horas, volume de peças produzidas, volume de aluno dentro de sala de aula, se a qualidade dessa entrega ela não for satisfatória. Então, nós falamos lá atrás a respeito da prestação de serviço tecnológico, e aí o APL, quando a gente fala de APL de confecção, ele fica muito vago e a gente traz esse desenho aqui. Ele é sustentado por um quarteto de serviço tecnológico, que é o quê? Uma impressão eletrônica de matriz. O que é matriz? São os moldes, todos os moldes de roupa, só que ele é digitalizado. Exato. Então, ele é no computador, ele é feito, mas ele é feito de uma forma que todas as peças elas são cortadas para não desperdiçar tecido. Então, isso a empresa ganha em eficiência e ganha também em resultado, porque ela deixa de desperdiçar tecido. Nós temos também um infesto que ele também é controlado para não desperdiçar tecido. E aí a empresa também ganha no tempo que ela leva para poder cortar mais tecido em um tempo menor. Nós também temos o corte automatizado dessas peças. Toda essa gama de serviço, ela trabalha de forma independente. Então, por exemplo, qual que é seu nome, por favor? Então, a Daniela, ela quer hoje fazer só a parte de digitalização. Ela vai e contrata só esse serviço. A professora Rosana quer fazer só a parte de digitalização de molde. Ela faz esse serviço. Eu quero usar hoje só a parte de infesto e corte. Eu faço esses dois serviços de forma independente. Então, a utilização do APL, ela se torna muito mais eficiente. As ações de sensibilização, a professora Rosana até pode falar um pouco mais que eu, elas consistiam, na grande maioria, em reuniões e encontros com produtores e comunidade. E também em alguns treinamentos, como a professora falou, acho que você poderia falar, professora, aquela parte dos treinamentos que foram feitos de implantação de sistema. Exato. Essa reunião mesmo, nós estávamos lá, essa reunião foi uma reunião de conscientização. Vejam, são mais senhoras, né, que costuravam em casa, que talvez nem conheciam a máquina Audaces, e nessa reunião nós levamos representantes do Correio, de um sistema que nós criamos para elas deixar o caderninho de lado. Então, essa reunião foi uma reunião de conscientização, para conscientizar que junto, porque talvez a Joana, a Maria, um APL nada mais é do que várias segmentos, um só segmento juntos, né? E lá nós estávamos nessa reunião conscientizando que se elas juntassem e formasse uma união, elas venderiam muito mais, com preço, com custo atrativo, e essas reuniões nós fazíamos direto para conscientizar. Então, eu tenho orgulho de falar, Douglas e eu, que nós deixamos um legado aí, né, Douglas? Que a gente recebe até hoje mensagens, muitas, de pessoas que falam, olha, hoje eu estou vendendo isso, hoje eu estou vendendo aquilo. Na pandemia, quantas pessoas que ganharam dinheiro vendendo máscara? Então, a nossa conscientização era isso, atualize,
busque. E sobre inovação e tecnologia, o professor Douglas fala melhor que eu. E dentro dessa atualização que a professora falou, nós mobilizamos uma equipe muito grande, que eu e a professora, nós estávamos ali como gestores, nós tínhamos uma equipe jovem, e uma equipe jovem que era incansável. E trabalhar com a parte de pesquisa aplicada foi fundamental, porque nós tínhamos duas situações. Nós tínhamos um sistema de pesquisa, mas nós tínhamos resistência, na grande maioria das vezes, em aplicar a pesquisa. Com certeza. Então, vocês estão vendo aqui pessoas respondendo questionário. Então, muitas vezes a gente tinha que passar o questionário de papel e depois fazer o lançamento no sistema de survey para poder validar essa pesquisa. Porém, a pesquisa ela foi fundamental para poder validar a confiabilidade e o resultado de qualidade de todo esse projeto que foi desenvolvido ao longo dos 4 anos. Como a professora falou, o legado que foi deixado, isso aqui foi durante a pandemia. Então, durante a pandemia, nós realizamos ações junto com empresários, a comunidade, que teve pessoas que doaram o seu serviço, empresas doaram material, e mais o setor público, que cadastrou empresas para poder receber a doação de máscaras, e nós chamamos de projeto de Máscara do Bem. Então, durante esse projeto aqui, muitas pessoas foram atendidas, pessoas carentes que não tinham condições de adquirir máscara. E nós tivemos uma entidade carente também, né, professora, que foi atendida? Foi. Sim, nós tivemos, não só uma, em Catalão, nós tivemos, acho que 3 que participaram dessa ação, que receberam, né? E isso foram as alunas do COTEC, do APL de confecção, que fizeram as máquinas, fizeram as máscaras e doaram. Essa aqui é a nossa feira, era uma feira praticamente permanente, a gente tinha um calendário, e dentro desse calendário era bimestral ou trimestralmente essa feira acontecia, e nós tínhamos 2 setores na feira. Então, os alunos que faziam a parte de vestuário e a parte de artes, vamos falar assim, de economia criativa, levavam tudo para ser vendido. Exato. Eles levavam, era praticamente quinzenal, né? Essa feira, e ali com o seu mentor, ele iria vender e o mentor orientava, vende assim, fala assim. Depois eles começavam a caminhar com seus próprios pés. Mas nesses dias das feiras, os mentores estavam lá, juntamente. E os professores também do curso acompanhavam os seus alunos durante o dia da feira. Então, na educação profissional, a professora Rosana, ela que era a gestora, né? Então, eu prefiro que ela fale, que é o legado da professora Rosana. E nós não falamos também, né, professor Douglas, sobre o meio ambiente, que a gente também tinha muita preocupação com o meio ambiente. Nós, com os retalhos que sobrava da confecção, nós fazíamos colchas e doava para abrigo de idosos, etc. Eu gostaria que você falasse daquele projeto também que plantávamos árvores juntamente com os alunos. Dentro da educação profissional, nós tivemos, durante os 4 anos de projeto, mais de 1.300 alunos formados em 29 cursos. Esses 29 cursos, então nós tivemos cursos de qualificação, capacitação, até o nível de curso técnico. Na modalidade presencial e EAD. Aí aqui nós temos alunos do curso de costura, e alunos também recebendo certificado. Essa atividade aqui é a atividade que a professora falou, que eram os projetos de tecnologia social e que nós sempre tivemos um foco e uma preocupação em trabalhar a parte de sustentabilidade. Por que trabalhar a sustentabilidade?
Se o arranjo produtivo local, a gente já tinha uma preocupação da máquina Audaces de não gerar resíduo, por que a gente não ia trabalhar durante a Semana de Ciência, Inovação e Cultura? Trabalhar o meio ambiente, a gente não iria plantar árvore. Para tocar nesse assunto novamente com os alunos e com quem era vinculado ao arranjo produtivo local de confecção. Então, durante essa semana, que era a Semana de Inovação e Tecnologia, a gente deixava um ponto fixo em que as pessoas poderiam buscar mudas para poder plantar. E, assim, a expectativa sempre era superávida. Nunca tinha muda suficiente para todo mundo. Então, esse trabalho, esse projeto, foi um projeto que nos deixou assim, com muita saudade e nós temos muita paixão em falar. Porque, realmente, o governo do Estado de Goiás preocupa tanto com inovação, com tecnologia, com economia, com geração de renda, que nós estamos aqui no maior evento tecnológico do mundo. Nós estamos tendo a oportunidade de ouvir palestras que a gente não teria em outro lugar. Então, falando um pouco desse aumento de produtividade, renda e esse desenvolvimento regional que todo esse projeto e tudo que a gente falou aqui gerou, nós tivemos um aumento que não dá para ver aqui, mas as empresas atendidas no início do projeto eram atendidas apenas 6 empresas. E nós chegamos a atender mais de 200 no final do projeto. As horas de ocupação do arranjo produtivo local, nós tínhamos 170 horas de ocupação. Então, nós tínhamos um espaço grande, muitas máquinas, além da máquina Audace, que é uma máquina cara, a manutenção é cara. Nós chegamos a ter mais de 2.000 horas de ocupação desse equipamento ao final do projeto. E falando um pouco da parte de produtividade, nós chegamos ao final do projeto, nós tínhamos uma produção de 36 mil peças e chegamos a mais de 900 mil peças produzidas, peças de roupa, ao final do projeto. Então, todos esses dados aqui, eles deixam claro que o projeto ele foi um sucesso, mas com um esforço que era diário. Então, a avaliação desse dado, o monitoramento desses dados, eles eram praticamente diários. Então, a gente fazia uma gestão constante em cima da equipe, em cima de todo mundo que utilizavam o serviço. Senão, a gente não tinha condição hoje de estar falando desse projeto. Esse artigo aqui, ele já foi publicado, inclusive domingo, ele vai sair na revista da Campus Party também. Então, é um legado que a gente deixa para outros estudiosos, também do Estado de Goiás, porque não há outra publicação desse nível, falando de arranjo produtivo local que existe no mundo, em lugar nenhum no mundo. Então, é um estudo pioneiro nessa área de economia criativa e arranjo produtivo local. Então, no mais, eu deixo meu muito obrigado, passar para a professora Rosana encerrar. Nos sigam nas redes sociais. Obrigado, pessoal. O professor Douglas, quando foi falar de alunos, ele passou para mim e falou: professora, fala que foi o seu legado. Não foi o meu legado. Se eu não fosse o Douglas do meu lado, não teria esse legado. Então, o legado é nosso. E meu pai sempre falava uma frase para a gente, eu gosto de falar, que havia 2 homens andando por uma estrada, cada homem com pão. E ali eles pararam, conversaram um pouco, trocaram umas ideias. E falou: compadre, seu pão está mais bonito, me dá seu pão. Ele falou assim: então me dá o seu, compadre. E trocaram os pães. Cada um foi para casa com apenas um pão, mas cada um foi para casa com 2 ideias. Então, é melhor trocar ideias do que pães. E eu e o Douglas somos assim, a gente se fala todos os dias. Então, nós trocamos as ideias. O Douglas é um professor muito, muito criativo, e eu amo trabalhar com ele, trocar ideia, e nós deixamos um legado muito bom aí no Estado de Goiás, né, Douglas? Muito obrigada.
Sim, nós deixamos um legado que, a ponto de buscar ideias em outros países. E falamos assim com muita paixão, porque trabalhar com inovação, trabalhar com um projeto que muda a vida das pessoas, não tem preço. Então, a gente ouvir relato, né, de quem passava necessidade e hoje tem o que comer durante a pandemia exclusivamente, porque aprendeu uma profissão, não tem preço. Então, nós deixamos aqui nosso muito obrigado, todos vocês, nossos amigos, família, a Vange que está aqui tirando foto. Muito obrigado e boa campus para vocês.